Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós falaremos sobre a crise do socialismo real, ou o socialismo realmente existente, que é um termo utilizado pelo historiador Eric Hobsbawm para diferenciar a teoria socialista marxista da prática, já que nós devemos ter em vista que os estados socialistas que se formaram, eles acabaram corrompendo muitas vezes a interpretação marxista original. Então, a crise do socialismo real, ela diz respeito aos últimos períodos, aos últimos momentos da Guerra Fria, em que nós temos a queda dos regimes socialistas em vários países, incluindo na União Soviética. Para tratar sobre a crise do socialismo real, primeiro nós temos que ter em vista o governo do Leonid Brezhnev, que nós já tivemos um pouco na aula anterior. Então, Leonid Brezhnev, ele governa a União Soviética de 64 até 82 com a sua morte, e o governo dele acaba tentando conter alguns problemas que foram deixados pelo seu antecessor, o Nikita Khrushchev. Então, entre alguns aspectos do governo do Brezhnev, nós teremos principalmente a questão, que já foi trabalhada em aula anterior, da doutrina da soberania limitada, no qual a União Soviética ela tinha o papel de intervenção nos países socialistas que não seguiam diretamente o socialismo soviético. Além disso, também o Brezhnev ele tentou reunificar o socialismo, o que acabou de fato não funcionando, acabou não dando certo, mas de certa forma ele impediu novas cisões, como ocorria na era Khrushchev. Outra característica também é que Brezhnev ele acabou acentuando bastante o papel geopolítico da União Soviética, financiando diversos movimentos guerrilheiros socialistas pelo mundo, e com isso obtendo apoio em vários continentes, na África e na Ásia, principalmente, nós teremos essa atuação do Brezhnev, O Brezhnev também ele é lembrado, porque em seu governo foi organizado os Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, que nós já tratamos anteriormente também, além da continuidade do desenvolvimento espacial soviético e também da corrida armamentista, que foi bastante potencializada pelo Brezhnev, ao contrário do Khrushchev, que defendeu a coexistência pacífica, o Brezhnev ele acaba defendendo a hegemonia soviética, Então, a União Soviética ela acaba desenvolvendo um grande exército, um grande arsenal militar e mesmo nuclear nesse momento, tornando-se inclusive por várias vezes o maior exército do mundo, Apesar disso, o Brezhnev ele também participou das reuniões para a paz mundial, e até para o desarmamento, No entanto, na sua política prática mesmo, nós temos novamente uma nova fase da Guerra Fria, em que nós vamos ter o fim da detente, o fim da distensão, com novamente a disputa, armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, Então, essa é uma característica central da era Brezhnev. A era Brezhnev, sobretudo em seus últimos anos, ela foi marcada por um evento que terá grande importância para o contexto que nós iremos trabalhar. Em 79, é realizada a intervenção soviética no Afeganistão, Então, nós já havíamos tratado um pouco sobre isso anteriormente, mas o que se trata a intervenção soviética no Afeganistão? Basicamente foi assim, No Afeganistão, nós tivemos a ascensão de um governo de orientação marxista, que proclamou a República Democrática do Afeganistão, e na década de 70, quem passa a administrar esse país é o Mohammad Najibullah, ou também conhecido como o Dr. Najib, E a questão é que o governo socialista do Afeganistão, ele passou a ter muitas oposições, principalmente de setores clericais, de setores sunitas islâmicos. Então, por conta disso, por conta da grande tensão que ocorrerá entre o regime socialista afegão e também os militantes islâmicos, se formarão no Afeganistão diversas guerrilhas
islâmicas de teor fundamentalista, que inclusive tinham como intenção o estabelecimento da Sharia, a lei islâmica no território do Afeganistão, que serão genericamente conhecidas como mujahedins, né? E os mujahedins, inclusive, eles vão receber bastante investimento estrangeiro, né? Inclusive dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França também, né? Haverá um pequeno ramo dos mujahedins que são os xiitas, que irá receber forte assistência do Irã, principalmente após a Revolução Iraniana de 1979, né? Então, as guerrilhas mujahedin, elas vão, embora elas não tivessem uma unidade necessariamente, né? Elas não tivessem uma coesão, elas vão se unir temporariamente para combater o regime socialista afegão. Najibullah, ele solicita apoio então para o Brezhnev, para que a União Soviética interviesse diretamente na situação afegã. A União Soviética, ela acaba por hesitar brevemente para enviar seu exército para o Afeganistão, mas no final das contas a União Soviética envia, né? E isso terá uma grande importância, inclusive, né? Pois isso vai levar o fim, né, do degelo nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Na época, nós teremos na presidência dos Estados Unidos o Jimmy Carter, que vai incentivar os países aliados dos Estados Unidos a realizar um embargo econômico contra a União Soviética, principalmente nos commodities, grãos e até mesmo em armas, né? Já que os Estados Unidos tinham uma grande preocupação dessa intervenção soviética no Afeganistão para que a União Soviética não acabasse ampliando sua influência para o Oriente Médio e principalmente para o Golfo Pérsico, que posteriormente será um cenário de guerra, né, para os Estados Unidos contra o Iraque, né? Então, nós teremos, né, os Estados Unidos primeiramente com Jimmy Carter, né? Depois nós teremos também o Ronald Reagan, que vai continuar essa política de embargo, né? Inclusive do governo Reagan nós teremos o financiamento e o apoio direto dos Estados Unidos ao Mujahedin para combater os soviéticos, né? Nós teremos também um novo momento de bastante tensão durante a Guerra Fria na década de 1980. Então, né, entre algumas características da invasão ou intervenção soviética no Afeganistão, nós iremos ter então um envio em massa do Exército Vermelho, né, do Exército Soviético, inclusive com aviação, inclusive com tanques de guerra e armamentos modernos para o Afeganistão. No entanto, isso não irá bastar para a União Soviética, né? A União Soviética, ela vai enfrentar uma batalha bastante difícil no Afeganistão. Os Mujahedin, embora eles fossem bem menos armados e equipados do que o governo afegão e o exército soviético, eles tinham um grande conhecimento do território afegão, eles conseguiam sobreviver em situações extremas, muitas vezes nas montanhas e nas cavernas, e mesmo eles sendo em menor número, eles conseguiam planejar emboscadas, né, contra o Exército Vermelho. Então, muitas vezes, uma prática que foi muito comum entre os mujahedins contra o Exército Vermelho foi justamente a emboscada, né, em momentos em que os soldados soviéticos baixavam a guarda, eles atacavam os soldados soviéticos e se apossavam do armamento, inclusive tanques de guerra e até mesmo aeronaves, né? Até afirma-se que os Mujahedin, eles teriam derrubado um Antonov, né, que era um mega avião sônico soviético, né, que teria sobrevoado o Afeganistão nesse período, usando os próprios mísseis soviéticos, né, que eles conseguiram aprender em uma de suas campanhas de emboscada, né? Então, a guerra do Afeganistão, ela será muito longa, ela terá uma duração de 10 anos e se tornará insustentável para a União Soviética, pois a União Soviética, ela vivenciará a seguinte situação: por um lado, o embargo dos países da OTAN irá fazer com que houvesse escassez de bens, principalmente de alimentos, na União Soviética. A crise do petróleo, iniciada na década de 70, né, como efeito colateral dos conflitos árabe-israelenses, também irão aumentar demasiadamente o preço dos combustíveis, que eram essenciais
para a manutenção da máquina de guerra soviética no Afeganistão, né? Ao mesmo tempo também nós vamos ter, né, um forte enfraquecimento do regime comunista soviético após a morte do Brezhnev em 82, né? Então, com a morte do Brezhnev, o Partido Comunista da União Soviética, ele acaba tentando manter o conservadorismo socialista, né? Ele acaba tentando por manter a chamada linha dura do Partido Comunista Soviético. E nesse aspecto, nós teremos também, né, duas lideranças que vão assumir a União Soviética nesse período, né? Então, primeiramente, nós teremos, logo após a morte do Brezhnev, o Yuri Andropov, de 82 a 84, né, que vai tentar manter uma política socialista mais tradicional na União Soviética e que será seguido pelo Konstantin Chernenko, né? O Konstantin Chernenko, ele também era mais vinculado à linha dura, né? Ele era contra o reformismo, o revisionismo, entre outros aspectos. No entanto, nenhum deles acaba durando muito no poder, né? Inclusive porque eles já assumiram muito idosos, né, o governo da União Soviética, né, e acabaram precisando se afastar, né, por questão da idade e de doenças relacionadas à idade também. Então, o Andropov, ele governa a União Soviética de 82 até o começo de 84 e o Chernenko apenas governa de 84 até 85, né? Aí, no caso, vai haver um grande racha na União Soviética, né, após o fim do governo do Chernenko, né? Por um lado, a presidência da União Soviética será assumida pelo Andrei Gromyko. O Andrei Gromyko, ele era um socialista da linha dura, mais tradicionalista no caso, que teria servido por 30 anos como ministro das Relações Exteriores da União Soviética, né? Ele era ministro das Relações Exteriores da União Soviética desde a era Khrushchev. Inclusive, né, ele acabou sendo bastante conhecido no Ocidente como Senhor Niet, ou Senhor Não, em grande parte porque ele vetava muitas das decisões dos países capitalistas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? E por conta disso ele acabou recebendo o apelido de Senhor Não, né? O Andrei Gromyko, né? Por outro lado, já da liderança do Partido Comunista, nós teremos o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, então, ele já é de uma ala mais reformista e mais moderada, né? Que já propõe, inclusive, alterações na própria estrutura política soviética, né? Então, por um breve momento, nós teremos um certo desacordo interno no Partido Comunista da União Soviética, até, posteriormente, o Mikhail Gorbachev assumir definitivamente a presidência da União Soviética, né? Então, e aí inclusive ele começa a instituir as reformas que nós veremos, né? Então, esse período, né, entre a morte do Brezhnev e então o Gorbachev ter assumido de fato o poder na União Soviética, foi um período de grande instabilidade, né? Pois, por um lado, você tinha um partido comunista que estava tentando evitar reformas e manter o socialismo mais tradicional conforme Brezhnev, mas, por outro lado, também você vai ter uma União Soviética em crise, né? Os investimentos militares que a União Soviética vai fazer para preencher a própria corrida armamentista contra os Estados Unidos, né? Principalmente durante o governo Reagan nos Estados Unidos, assim como também o financiamento a guerrilhas de esquerda pelo mundo e a intervenção militar no Afeganistão, somado ao mesmo tempo com a escassez de bens e também o alto preço dos combustíveis, levou então, na década de 80, a União Soviética a enfrentar uma série de problemas sociais e de problemas econômicos, né? E para piorar ainda, logo após o início da era Gorbachev, né, em 86, nós teremos também o famoso acidente nuclear de Chernobyl, né, com a detonação do reator 4 da usina de Chernobyl em Pripyat, na Ucrânia, né? E o caso de Chernobyl, né, ele será um acidente que seria considerado o pior acidente nuclear da história, né? E nesse sentido, né, o governo soviético ele fez o possível para ocultar o acidente, tanto dos olhos ocidentais
como também da própria população, até a situação ficar totalmente insustentável e então eles terem que anunciar que o acidente de fato ocorreu, né? O fato do governo soviético ele não ter conseguido lidar de forma adequada com a crise de Chernobyl e a crise de Chernobyl ter se espalhado dramaticamente, afetando boa parte da Ucrânia, assim como também regiões vizinhas como a Bielorrússia e a própria Rússia, sendo que a nuvem de radiação contaminou até mesmo plantas e animais da Europa Oriental, né, chegando até uma radiação na Europa Ocidental também, o Partido Comunista da União Soviética acabou entrando em forte descrédito por conta desse acidente, pela inabilidade de lidar com esse acidente e também pela tentativa de censurar o ocorrido, né? Então, nesse aspecto, né, o Gorbachev, quando ele assume de fato a presidência da União Soviética, ele acaba tendo que lidar com uma série de problemas, né? Então, você tem uma União Soviética em crise, um partido comunista desacreditado, mas que está se negando a fazer reformas, está tentando manter o vínculo mais tradicional, e um partido comunista que está muito desacreditado, que está tentando evitar o reformismo, está tentando evitar as reformas, né? Uma grande ala, né, do Partido Comunista vai se opor, inclusive, ao reformismo. Nós, então, temos, né, uma crise generalizada na União Soviética a partir desse momento, né? Então, Mikhail Gorbachev, ele acaba assumindo, né, o governo da União Soviética em 85, embora mais para o final, né, da década de 80, ele acabasse de fato, né, tomando conta do Estado soviético. Ele irá propor, então, ele será de uma ala mais reformista do Partido Comunista da União Soviética e irá propor uma série de reformas dentro do socialismo soviético, né? Então, no breve período em que ele acabou governando, ele foi o responsável por diversas reformas, entre elas, ele que acabou retirando as tropas soviéticas do Afeganistão em 89, né? Então, o exército soviético ele sai totalmente derrotado do Afeganistão sem conseguir cumprir os seus objetivos e com grandes baixas também, né? Numa guerra que teve baixas de dezenas de milhares dos dois lados combatentes da guerra, né? Então você tem o exército soviético retornando, né? Depois do fracasso no Afeganistão, que foi uma guerra super custosa para a União Soviética frente a um cenário de crise econômica. Então, né? Dentro da política interna mesmo, o Gorbachev ele será o responsável por instituir duas políticas, né? A política da chamada perestroika, que é a reforma de abertura econômica, né? O que foi a perestroika? A perestroika, ela foi, na verdade, quando a economia soviética ela se abriu, inclusive para o mercado capitalista, né? Então, no caso, nós vamos ter a instalação das primeiras empresas privadas na União Soviética por conta da perestroika. Então, o comércio soviético, a economia soviética, que era planificada e bastante estatizada, começa a dar sinais de abertura, né? E com isso, empresas estrangeiras começam a se estabelecer dentro da União Soviética. Por um lado, isso possibilitará a liberdade de mercado na União Soviética. Por outro, nós devemos ter em vista que até então, na União Soviética, só havia as empresas estatais, né? As empresas do Estado, né? E, no caso, as empresas do Estado, nesse período de crise econômica, elas acabaram ficando muito para trás com relação às empresas ocidentais, né? Então, assim que as empresas ocidentais elas acabam se estabelecendo na União Soviética, muitos negócios estatais, locais, começam a fechar, começam a declarar falência, né? E muitas pessoas, muitos trabalhadores que tinham uma vida diretamente vinculada a essas empresas, acabaram ficando desempregados e também entraram em falência, né? Então, a perestroika, por um lado, permitiu a abertura da economia soviética, mas, por outro, acentuou uma grande desigualdade social, né? Até o início da década de 90, nós teremos um grande empobrecimento e mesmo uma perda do poder aquisitivo de boa parte da população soviética. Já a outra reforma que o Gorbachev ele realiza
utiliza na União Soviética será a glasnost, também conhecida como transparência, que foi uma política de transparência política, onde ele acaba diminuindo drasticamente a censura, o controle da imprensa e dos meios de mídia por parte do Estado soviético. A questão é que ele acaba realizando a glasnost justamente num cenário crítico da história soviética. E com isso, a insatisfação, ela começa a ficar generalizada. E agora, com a censura e o autoritarismo bastante reduzido, as pessoas começam a se manifestar constantemente contra o governo soviético. E uma consequência colateral da glasnost será justamente o ressurgimento dos movimentos nacionalistas, pois frente a esse cenário crítico da União Soviética, muitas repúblicas, lembrando que a União Soviética ela era composta por 15 repúblicas, repúblicas socialistas, que respondiam a Moscou, mas que tinham uma administração mais ou menos própria, elas começam a se autogerir e com isso começam também a demandar a independência, Então você começa a ter uma série de movimentos separatistas que passam a eclodir na União Soviética após a glasnost, Então, a situação na União Soviética será bastante caótica após as reformas do Gorbachev. E isso vai acabar levando a uma grande divisão de opiniões, Por um lado, aqueles que apoiam a reforma do Gorbachev vão considerar que não há mais necessidade do socialismo se estabelecer na União Soviética. E de certa forma, no final da década de 80 e começo da década de 90, a União Soviética só era socialista nominalmente, Ela já tinha uma economia de mercado, e a própria rigidez da censura, entre outros aspectos, acabou sendo fortemente reduzida. No entanto, os militares da linha dura, os oficiais da linha dura do Partido Comunista da União Soviética, aproveitam que o Gorbachev ele tira férias em 1991, e aproveitam para dar um golpe de Estado no Kremlin, Eles aproveitam para tomar conta do Kremlin. E com isso, então, eles iriam desfazer todas as reformas que o Gorbachev teria realizado. A questão é que na época em que isso aconteceu, o presidente da Rússia, lembrando que apesar de existir o presidente da União Soviética, a Rússia era uma das repúblicas da União Soviética e tinha suas lideranças também, como qualquer outra das repúblicas soviéticas. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, que apoiava o Gorbachev, ele consegue convocar a população para impedir esse golpe da linha dura do Partido Comunista. Com isso, eles conseguem repelir o golpe não chega a ser realizado e o Yeltsin ele acaba devolvendo a presidência da União Soviética para o Gorbachev. No entanto, o Gorbachev ele acaba voltando para a presidência com poder bastante esvaziado. Frente a toda a situação, frente a todas as tensões políticas e a crise econômica social que ocorre, iniciam-se então vários movimentos de independência das repúblicas soviéticas em 91. A União Soviética começa então a sua fragmentação nesse período, E então no final de 1991, o Mikhail Gorbachev ele acaba em comunicado público anunciando o fim da União Soviética, do regime socialista e a sua renúncia também, Logo em seguida, a Rússia vota uma constituição própria, no qual, a Rússia acaba exercendo também um governo próprio desvinculado da União Soviética, no qual o próprio Boris Yeltsin acaba por assumir a liderança da Rússia, É claro que as tensões, que estavam latentes na década de 80, elas não se resolveram apenas com o fim da União Soviética, Nós teremos uma série de problemas colaterais por conta disso, principalmente conflitos separatistas e conflitos de caráter nacionalista, Nós teremos no próprio caso da Rússia, na Chechênia, no Daguestão, a Ossétia na Geórgia, a Abcásia também, a Transnistria, entre tantas outras regiões do leste europeu e do Cáucaso, que é um dos pontos que nós iremos tratar no próximo
tema, né? Então, é assim que nós teremos o fim da União Soviética em 1991. As mudanças que ocorriam na União Soviética tiveram forte impacto nos outros países da cortina de ferro, né? Então, na década de 80, nós teremos uma série de movimentos contestadores, né? E, inclusive, até uma pressão por parte do Gorbachev para as reformas nos países socialistas, né? Então, cada caso acabará tendo mais ou menos a sua história, né? O seu fim do socialismo. Então, começando, a Alemanha Oriental era um dos governos socialistas mais rígidos que nós tínhamos na cortina de ferro, né? Inclusive, né, na Alemanha Oriental havia a polícia secreta, né, chamada Stasi, que era o serviço de inteligência socialista da Alemanha, que acabou, inclusive, incorporando muito do aparato, né, da inteligência da antiga Gestapo nazista, né? E exerceu um regime de bastante opressão, né, contra qualquer dissidente da Alemanha Oriental, né, que podia ser preso ou mesmo fuzilado, né? Então, o governo socialista da Alemanha Oriental, ele pode ser dividido em duas fases. Na década de 50 e 60, principalmente, nós teremos o governo, né, a liderança de Walter Ulbricht. Walter Ulbricht, ele irá pegar justamente as fases mais tensas da Alemanha Oriental, né, como, por exemplo, a fuga de vários alemães orientais para a Alemanha Ocidental, a construção do Muro de Berlim, né, assim como também várias tensões, né, que vão envolver a Alemanha no começo da Guerra Fria, como nós vimos anteriormente. O governo do Walter Ulbricht acaba sendo, então, um governo bastante autoritário, com forte uso da Stasi para conter qualquer forma de manifestação opositora ao governo da Alemanha Oriental, e a Alemanha Oriental ela acaba se envolvendo em várias crises internacionais nesse primeiro momento, né? No entanto, em 76, quem acaba assumindo o governo da Alemanha Oriental é o Erich Honecker. E o Erich Honecker, ele tem uma política bem diferente do Ulbricht, né? Enquanto o Ulbricht, ele defendia um socialismo com autoridade na Alemanha Oriental, o Honecker, ele passou a negociar com a Alemanha Ocidental. Então foram instaladas embaixadas da Alemanha Oriental na Alemanha Ocidental e vice-versa, né? O Honecker, inclusive, ele entrou em contato várias vezes com o Helmut Kohl, né, que foi o presidente da Alemanha Ocidental nesse período, né? E com isso, então, começou a ser feitos preparativos para uma possível reunificação da Alemanha. Então, o que vai ocorrer, né, na Alemanha Oriental, né? A partir da década de 70, nós temos essa aproximação com a Alemanha Ocidental, né? Ao mesmo tempo, a visita de Gorbachev na Alemanha Oriental leva também várias manifestações a favor do Gorbachev, né, que acabam sendo favoráveis às reformas que ele havia realizado em seu governo, né? E então, né, Honecker, ele acabaria renunciando no final de 1989, sendo que no mesmo ano o Muro de Berlim, um muro que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental, teria sido derrubado, em grande parte por conta de uma interpretação equivocada da população, por conta da aproximação da Alemanha Ocidental e Oriental. Um jornalista teria perguntado para o porta-voz do governo alemão se havia alguma possibilidade do muro ser derrubado, e o porta-voz teria respondido que sim, mas não deu a entender quando, né? E com isso a população já teria ido nas ruas para derrubar o muro, né? A própria guarda da Alemanha Oriental que patrulhava os muros não sabia o que fazer naquela situação. No fim, o Muro de Berlim ele é derrubado em 1989 e a unificação alemã é concluída em 1990, só que com o governo da Alemanha Ocidental, o governo da República Federal Alemã, que era, inclusive, né, o governo capitalista, né, o governo pró-Ocidente. Na Polônia, nós teremos, no caso polonês principalmente, nós vamos ter a Polônia, ela vai, né, principalmente durante a era Khrushchev, ela vai experimentar uma certa estabilidade política e econômica, principalmente nos anos 60, né? Só que então a Polônia irá começar
com uma certa instabilidade política, né? Na década de 70, o governo ele anuncia publicamente aumentos muito consideráveis nos preços dos alimentos básicos na iniciativa de superar um colapso econômico. Com isso, começa a haver vários protestos contra o governo socialista polonês e que são fortemente potencializados tanto pela crise do petróleo de 73, quanto também, né, em 78, né, quando o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, acaba sendo o chefe da Igreja Católica, né, o que acabou também causando uma grande comoção, né, principalmente por setores clericais da Polônia que se opunham ao regime socialista. Como uma forma de conter essas manifestações, né, quem acabou assumindo o governo da Polônia, principalmente na década de 80, foi o militar Wojciech Jaruzelski. Wojciech Jaruzelski, então, ele assume o governo da Polônia, né, ele era militar, né, ele era bem mais da linha dura, no caso do Partido Socialista polonês. E durante o seu governo, ele irá enfrentar uma série de manifestações de um movimento organizado que continha integrantes estudantis, operários, além de outros contestadores do socialismo e do autoritarismo polonês, conhecido como Solidariedade, né? Então, o movimento do Solidariedade terá, inclusive, como liderança, né, o operário eletricista Lech Walesa, né? Lech Walesa ele irá comandar esse movimento, ele chegará a ser preso pelo Jaruzelski, mas depois será anistiado. E no fim, a grande popularidade do Walesa, assim como também a grande oposição que ocorria com o governo do Jaruzelski, o Partido Comunista Polonês acabou então por aceitar a redemocratização da Polônia, né? Então, na virada da década de 80 para a década de 90, é feito um governo de transição, né, para redemocratizar e extinguir o sistema do partido único. Inclusive, o Lech Walesa se torna presidente da Polônia logo em seguida. Na Hungria, né, nós teremos o caso húngaro, desde da Revolução Húngara de 1956, nós iremos ter o governo do János Kádár, né? Então o János Kádár, ele acaba sendo colocado no poder na Hungria pelos soviéticos. Frente às mudanças que o Gorbachev propunha na União Soviética, ele até chega a propor um certo reformismo, mas um reformismo bastante lento, numa Hungria que era fortemente afetada pela crise econômica também, né? Com isso, né, o governo do Kádár é derrubado e a Hungria, né, acaba se redemocratizando, né? As tropas do Pacto de Varsóvia também se retiram da Hungria no final da década de 80 e início da década de 90, né? A Hungria, ela acaba passando por uma redemocratização e, inclusive, várias bandeiras da Hungria são cortadas, né, com o símbolo, o brasão socialista da Hungria removido, mais ou menos como os revolucionários húngaros fizeram em 56, né, prestando uma forma de homenagem ao levante húngaro de 1956. Já a Bulgária, né, o Estado Socialista búlgaro, ele, né, passou por diferentes fases, né? A fase inicial de Vassil Kolarov e Georgi Dimitrov era mais próxima do stalinismo, né? No entanto, o que marcou basicamente o socialismo búlgaro foi a chamada Era Zhivkov, né, em que a Bulgária acabou sendo governada por Todor Zhivkov, né, o período que foi de 54 até 1989, né? Zhivkov ele demonstrou bastante lealdade aos soviéticos, né, e também, né, ao mesmo tempo ele restaurou as relações com a Iugoslávia e a Grécia também, né? Além disso, ele também fez uma grande campanha para industrializar e modernizar a Bulgária, inclusive instalando uma usina nuclear na Bulgária. Já no final de seu governo, ele acabou por aceitar algumas propostas reformistas, né? No entanto, o Partido Comunista Búlgaro, com medo das reformas, acabou então destituindo o Zhivkov, e uma série de manifestações estudantis levaram o Petar Mladenov ao poder, né, que foi o último presidente, o último líder da Bulgária socialista, que acabou sendo responsável pelo processo de redemocratização da Bulgária, né, depois de várias manifestações que ocorreram no país.
Na Tchecoslováquia, nós teremos também um caso bem à parte, né? Porque no caso da Tchecoslováquia, desde 1968, a Tchecoslováquia ela tinha sido ocupada pelas tropas do Pacto de Varsóvia, né, com a deposição do Alexander Dubček, e no fim, né, quem acaba assumindo a Tchecoslováquia após 68 foi o Gustav Husak. Gustav Husak, então, né, ele acabaria sendo responsável pelo chamado período de normalização, né, no qual ele acabou, né, por combater diversas dissidências e diversas oposições na Tchecoslováquia decorrente da Primavera de Praga, né, e aproximando bastante o governo tchecoslovaco do governo soviético. Em 87 ele acaba perdendo apoio do Partido Comunista local e acaba renunciando, e quem assume no lugar dele é o Miloš Jakeš. Miloš Jakeš, ele acaba assumindo a Tchecoslováquia em 87, né, e no fim ele acaba também reprimindo muitas manifestações reformistas e manifestações estudantis, com grandes manifestações em larga escala em toda a Tchecoslováquia, o que é conhecido como as Revoluções de Veludo. Ele acaba renunciando ao cargo em 89, e então tem início a redemocratização da Tchecoslováquia, né, que irá levar inclusive à divisão do país, né? Em 1993, a Tchecoslováquia se divide em República Tcheca e Eslováquia, e o último presidente da Tchecoslováquia, responsável pela democratização, e o primeiro presidente da República Tcheca independente, será o dramaturgo Václav Havel, né, que foi um poeta e dramaturgo, no caso, que acabou sendo preso, né, durante o governo do Jakeš, né, mas depois ele acabou sendo anistiado. A prisão dele, inclusive, causou grande comoção popular, e logo depois do Jakeš, quem assume a presidência da Tchecoslováquia e depois da República Tcheca foi o Havel, né. Com isso, então, a Tchecoslováquia ela não apenas acaba por abandonar o socialismo, como o país deixa de existir, né, passando a ser a República Tcheca e a Eslováquia. Já na Albânia, que foi um dos países mais isolados durante a Guerra Fria, né, um dos países que passou por um dos governos socialistas mais autoritários durante o período do Enver Hoxha, né, até 1985, né, ela também passa por um processo bastante tenso de redemocratização, né. O Enver Hoxha, no caso, ele acabou adotando uma postura stalinista, no qual, após a desestalinização soviética, a Albânia só tinha apoio da China, praticamente. Apesar disso, né, o governo do Hoxha, ele acabou fazendo uma série de transformações na Albânia, né, inclusive o Hoxha, ele teria sido responsável por abolir o chamado Canon de Leque do Cadine, né, que eram leis orais do século XV, né, atribuído ao nobre albanês chamado Ducadini, que instituíam uma série de leis arcaicas que foram registradas por escrito apenas no século XX e que ainda eram adotadas fielmente na Albânia, né? Então, esse Leque do Cadine, ele era bastante caracterizado por várias leis tradicionais que eram orais, né? E dois pontos que acabaram sendo abolidos pelo governo do Hoxha, né, entre tantos outros, foi a chamada Jakmarria, que era a vingança, né, que era uma coisa comum na Albânia até então, né? Ou seja, rixas de família, né? Se alguém fosse desonrado, poderia exercer a violência, né, para aquele que desonrou, e também o tratamento da mulher, né, que não tinha praticamente nenhum direito nessa legislação albanesa. O Enver Hoxha, ele acaba proibindo, de certa forma, a Jakmarria, embora ela ainda permaneça, e acaba concedendo uma série de direitos para as mulheres. Hoxha também institui a Albânia como o primeiro país ateu do mundo, havendo uma forte perseguição a membros de qualquer religião, e faz um governo bastante autoritário, né, bastante repressor, no caso, com muitos prisioneiros, muitos dissidentes que acabam sendo executados, além também da constante paranoia da Albânia ser invadida, que levou à construção de bunkers no território albanês. O Enver Hoxha, ele morre em 85, e quem assume o governo da Albânia é o Ramiz Alia. O Ramiz Alia, ele tenta manter aproximadamente o governo socialista na Albânia. No entanto, uma série de manifestações acabam levando ele a renunciar e a Albânia a adotar o multipartidarismo.
Outro caso emblemático também do fim do socialismo foi o caso da Romênia, que foi um caso que acabou envolvendo violência direta. Embora a Romênia tivesse tido várias lideranças durante seu regime socialista, duas acabam tendo um destaque maior, né? No período da década de 40 até a década de 60 aproximadamente, né? Quem acabou assumindo o controle da Romênia foi o Gheorghe Gheorghiu-Dei, né? Que acabou exercendo uma forma de socialismo muito próximo do socialismo soviético e que tinha a intenção, inclusive, de modernizar a Romênia, que era um país majoritariamente agrário, né? Inclusive, Gheorghe Gheorghiu-Dei, ele foi considerado um dos mais fiéis, né? Uma das mais fiéis lideranças dos países satélites da União Soviética ao Partido Comunista Soviético. Já nas décadas de 60, 70 e 80, quem acaba assumindo de fato o governo da Romênia é o Nicolae Ceausescu, né? Então, Nicolae Ceausescu, ele acaba exercendo um governo bastante autoritário na Romênia e, inclusive, um governo bastante corrupto, com várias situações de nepotismo, né? E até mesmo a extração do mármore romeno para a construção de um palácio, né? Uma série de desvio de recursos e uma falta de habilidade na administração da economia romena, né? Inclusive, na década de 70, o Ceausescu ele começa a fazer uma abertura da economia romena, né? No entanto, essa abertura ao mesmo tempo vai levar a uma crise nas relações entre União Soviética e Romênia, que quase vai gerar uma guerra, ao mesmo tempo que também vai levar a uma grande dívida, a um grande déficit econômico na Romênia. E o Ceausescu ele acaba levando ao aumento das exportações de bens de consumo não duráveis, principalmente alimentos e produtos da pecuária, né, para saldar essa dívida, só que isso acaba gerando uma grande crise de escassez de alimentos na Romênia, né? Então, durante principalmente os anos 70 e 80, uma grande crise social e econômica na Romênia, só que o Ceausescu, como ele exerceu um governo bastante autoritário, ele acabou construindo uma propaganda de que os romenos viviam uma era de ouro, né, como passou a ser conhecido esse período, né? Então havia uma propaganda enfatizando uma era de ouro, ao mesmo tempo uma forte repressão policial com a chamada Securitate, né, que era a polícia secreta romena, e a crise econômica, crise social e até mesmo o aumento da criminalidade da Romênia na década de 1980, né? A corrupção era bastante visível, inclusive a esposa do Ceausescu, Elena Petrescu, tinha uma forte influência na política, inclusive tinha uma forte influência sobre as decisões dele, né? E então, com isso, né, em 1989, o povo romeno, ele se rebela. Eles invadem o palácio do governo e sequestram Ceausescu e sua esposa Elena Petrescu, fazem um julgamento improvisado e condenam ele à morte, o que é feito imediatamente, né? Logo após a condenação, Ceausescu e sua esposa são fuzilados, né? E assim tem o início da reabertura e política da Romênia, né? A redemocratização da Romênia, né? Embora ainda houvesse uma certa opressão ainda posteriormente, né? Acredita-se que existe um relato de um turista inglês que foi para a Romênia em 1990 e teria ligado para a família falando que tinha gostado do país. Depois que ele desligou a ligação, a cabine telefônica onde ele estava ligou para ele, né? E ele atendeu, era um agente da Securitate, que afirmando que ele ficou bastante contente de saber que ele tinha gostado do país, né? Então ainda houve uma certa censura e um certo legado do autoritarismo no começo da década de 90. Embora o processo de redemocratização da Romênia tivesse sido bastante violento, o mais violento de todos nesse sentido foi o caso iugoslavo, né? Então a Iugoslávia tinha um socialismo bastante autônomo e não alinhado na era Tito, né? No entanto, em 1974, quando o Tito ele já estava muito velho, ele acaba promulgando uma constituição, né, que acabava garantindo bastante autonomia para as repúblicas iugoslavas, né? Então, né, basicamente, né, embora o poder moderador fosse Tito, as repúblicas iugoslavas elas passaram a ter um governo mais autônomo, inclusive a própria Sérvia foi dividida em duas províncias autônomas, a de Voivodina ao norte e a de Kosovo ao sul.
E, né, no entanto, Tito ainda controlava a situação política na Iugoslávia, né? Com a morte dele em 1980, nós vamos ter a presidência rotativa na Iugoslávia, seguido também da crise econômica, né, de uma grande crise social e econômica que teria ocorrido durante o final da época do governo Tito, e ao mesmo tempo o ressurgimento de movimentos nacionalistas, né? Sobretudo a desconstrução da história da Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo usada pelo governo Tito como uma propaganda para falar que a Segunda Guerra foi uma guerra ideológica e não nacional. Começa a haver várias historiografias que começam a desconstruir, né, essa ideia da Segunda Guerra como uma guerra ideológica, além de manifestações exigindo maior autonomia e até mesmo a independência, né? Então, em 1981, no Kosovo, começam várias manifestações estudantis que acabam eclodindo em manifestações para que o Kosovo fosse uma república separada da Sérvia, né? O que levou, né, a uma grande resposta por parte do governo sérvio, que respondeu com violência, né, até a chegada de Slobodan Milošević ao poder no final da década de 80, que adotou uma postura mais nacionalista, né, da questão do Kosovo, né. Ao mesmo tempo também, a Croácia e a Eslovênia estavam desejando se integrar à nascente União Europeia, né, e às políticas de integração euro-atlânticas, né, e com isso, né, você tem uma série de desacordos entre as repúblicas da Iugoslávia, que inicialmente elas tentam chegar a um acordo para manter a Iugoslávia mais uma estrutura política diferente, mas esse acordo acaba não sendo realizado, né? Várias lideranças nacionalistas chegam ao poder nas repúblicas, Franjo Tudjman na Croácia, Alija Izetbegović na Bósnia e Milošević na Sérvia, e que vai culminar no processo de guerras civis que irão fragmentar a Iugoslávia na década de 90, né? Já no resto do mundo, em muitos lugares, né, os movimentos comunistas que estavam no poder, ou eles foram derrubados por uma revolução ou motim, como aconteceu na Etiópia ou na Somália, ou eles mesmos se converteram em partidos políticos, como o caso da Frelimo, né, que depois de 1992, né, com o fim da Guerra Civil Moçambicana, tanto a Frelimo quanto a Renamo se converteram em partidos políticos. Em Angola também, né, o MPLA e a UNITA se tornam partidos políticos, mas no caso, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, acaba não aceitando totalmente os acordos, e a Guerra Civil Angolana, ela permanece até 2002, né? Assim como outros movimentos de esquerda, como o movimento sandinista em Nicarágua, abre a redemocratização e se converte em partido político. Muitas guerrilhas de esquerda na América Latina também acabam se convertendo em partido político, né? Algumas exceções é o caso da FARC e do Sendero Luminoso, que ainda continuam sua atuação, né, por mais um tempo. As Farc, inclusive, eles iniciam a negociação com o governo colombiano apenas na década de 2010, né? E no fim, né, o grande resultado será que apenas 5 países irão se manter de fato socialistas, né, com essa crise do socialismo. A China, que adotava uma economia de mercado nos portos, né, nas regiões litorâneas, a Coreia do Norte, Vietnã e Laos e Cuba, né, serão os únicos países que irão se manter socialistas no final desse processo. Então, encerramos a Guerra Fria, né, com essa aula. Depois, né, posteriormente, nós iremos tratar sobre o contexto do pós-Guerra Fria, né, a chamada Nova Ordem Mundial. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.